O programa a seguir é livre para todos os públicos. Fundação Vale apresenta. Ali, ó. Estão vendo aquela menina? A filha da dona Amanda? É fofoca, Neuza? Não, é fato. Aquela menina é fogo. Então é fofoca. Calma, Damião. Deixa a Neuza falar. Olha, quando ela vê que tá perdendo uma discussão, ela sempre vem com violência. Puxa o cabelo da amiguinha. Eu vou te contar. Ah, tem coisa aí, hein? Verdade. Lá na escola onde eu dou aula, já vi muito disso. Às vezes a criança reage assim porque sofre violência em casa. Não entendi. O que tem a ver uma coisa com a outra? É que ela aprende a tentar resolver as coisas sempre dessa maneira. E faz isso até depois que fica adulta. Outro dia eu li uma matéria que diz que quando o assunto é abuso sexual, pode acontecer algo parecido. Não é uma regra geral, mas muitas vezes o adulto que pratica isso também já foi vítima. Isso acontece muito, mas nem sempre é assim. Não é uma regra mesmo. Na maioria dos casos, o abusador foi vítima também. A pessoa teve um problema no seu desenvolvimento afetivo e se isso ficou muito marcado, ele realmente vai reproduzir essa cena. E às vezes acontece isso, da pessoa só conseguir ter uma situação instintiva, prazerosa com criança, porque a sexualidade dele não evoluiu, ela ficou no nível infantil. Mas muitos abusados, né, não se tornaram abusadores. Tem aqueles abusos ocasionais que isso não se manifesta. Quando a gente tem essa família abusiva, né, muitos papéis sociais são desempenhados como se fossem disfuncionais. Então, existe uma disfunção na família. E aí, aquele que deveria ser o protetor, ser aquele que conhece as necessidades do desenvolvimento da criança, não exerce o papel de protetor dentro da sua função, seja mãe, seja pai, seja padrasto, né? Então, ele vai, de certa forma, ter um domínio grande sobre essa criança ou esse adolescente, né? E vai ameaçar. Você não pode contar, você não vai dizer nada para ninguém, porque senão eu vou preso, senão aqui nessa casa ninguém mais vai ter comida. Então, existe uma confusão nos papéis que, de certa forma, mostra essa disfunção. Isso que é a violência intergeracional. Ela provoca um caos dentro das funções familiares. O abuso também tem muito a ver com a relação de poder. Quem manda mais, às vezes acha que pode tudo e que é dono até do corpo do outro. Isso tem também a ver com machismo, hein? Muitas vezes. Tem gente que acredita que esse tipo de violência aconteça mais dentro de famílias não tradicionais, que não são formadas por pai, mãe, filho, sabe? Não tem nada a ver mesmo. Lá na escola tem um menino criado pela avó, por exemplo. Olha, as notas dele são ótimas e o garoto não parece ter nenhum problema dentro de casa. Pelo contrário, recebe mais carinho do que muita família completinha. A avó torce pelo menino nos campeonatos, é amiga dos outros pais. Isso de abuso sexual dentro da família deve ser coisa de padrasto, então. Pelo amor de Deus, Neuza, para de rotular. É verdade. Tem padrasto que cuida melhor do que o verdadeiro pai. Isso aí. Às vezes, as famílias aparentemente convencionais escondem segredos terríveis. Tudo protegido por uma cortina de silêncio. E muitas vezes a dependência financeira e emocional falam mais alto e acabam calando a denúncia que poderia ser feita. A maioria dos casos de abuso sexual incestuoso denunciado é cometido pelo pai biológico. Tá? Depois que vem o padrasto, isso desmistifica um pouco a noção que nós temos de senso comum, de que esse tipo de abuso ocorre mais em famílias reconstituídas. Na verdade, não. Ele ocorre na família biológica e quando ocorre na família reconstituída é porque aquela pessoa estava no papel ou deveria estar na função de, né, pai e mãe. O que nós percebemos também nessa dinâmica é que quando ocorre dentro da família, é muito difícil que um membro da família venha
a denunciar, né? Muitas vezes a criança, quando cresce e percebe que aquele afeto não é o adequado, que na escola ninguém tem aquele tipo de relação em casa, inclusive isso é um complicador porque ela percebe que é algo errado e que muitas vezes ela gostava. Então ela se culpa pela relação que acontecia em casa. Muitas vezes essa criança cresce e ela própria faz a denúncia. A adolescente é sedutora, a criança é sedutora, a criança já tem uma sexualidade e ela está lá também no mundo se conhecendo, testando. Então faz parte, né, do desenvolvimento da criança, do adolescente, essa sedução. Quem tem que colocar o limite é o adulto. Só que muitas vezes esse adulto não está estruturado para colocar esse limite. E por isso acontece a relação. Em 65% dos casos, os suspeitos fazem parte do grupo familiar. Ai, gente, agora eu fiquei paranoica. Calma, Neuza. O importante é cuidar da família, respeitar todos os membros dela. Isso, e romper o ciclo que pode levar o abusado a também praticar essa violência depois de adulto. Tá, mas e como se faz isso? Uma das soluções é fazer um tratamento psicológico, inclusive para a vítima não achar que todo adulto é perigoso. Até porque tem tanta coisa boa que a pessoa pode levar da infância para a vida adulta. Não precisa carregar mágoa e sofrimento. Falando em levar coisa boa da infância para a vida adulta, sabia que eu sou fera no skate? Não! Você, Damião, você não deve ser bom nem em skate de videogame. Ah, é? Eu vou provar para vocês então. Ô, Nelsinho! Ô, Nelsinho, empresta o skate aí! Ai, ele é bom mesmo! Fui só elogiar. Coitado, vamos lá curtir. Ah, Damião! Um oferecimento Fundação Vale.